Fala, Tricolado. Eu falei no vídeo anterior, análise do jogo, Flamengo 2, Fluminense 0, jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Eu falei da troca de banco, do posicionamento do banco de reservas, onde os jogadores iriam aquecer. Foi um pedido do Flamengo e o Fluminense acabou cedendo. Eu fiz uma crítica com relação a isso. Dá uma olhada no meu vídeo anterior. Também falei do árbitro, né, o Wagner do Nascimento, que não expulsou o Léo Pereira após dar um pontapé no Arias, quando o Arias estava em direção ao gol. Falei também que não achei injusto a expulsão do Samuel Xavier, e também a expulsão do Fernando Diniz, não sei o que o Fernando Diniz falou. Aí tem isso, tem um combo. Né? O combo do Campeonato Carioca é isso: você ser prejudicado pela arbitragem, você não se posicionar quando é necessário, né? Não ceder nenhum milímetro para o inimigo, e também você não aproveitar as chances que são criadas, né? Aos 10 minutos teve uma chance lá com o Arias sozinho, ele goleiro, e chutou em cima do Santos. O Santos pegou. E o Fluminense teve uma grande parte do primeiro tempo que o Fluminense dominou, pressionou o Flamengo, tomou conta do meio de campo, estava jogando muito bem, poderia ter aberto o placar e não abriu. E o Flamengo se aproveitou de uma avenida deixada pelo lado direito, uma atuação bem ruim do Samuel Xavier. O lado direito do Fluminense foi tomado de assalto ali pelo Ayrton e pelo Cebolinha no primeiro tempo, mas o Ayrton, né, todos os gols do Flamengo foram saindo por aquele lado, tanto que um dos gols, a bola saiu lá da direita e foi parar lá na esquerda, com o Ayrton livre e o Samuel Xavier fechando o meio, não sei porquê, um monte de zagueiro e o Samuel Xavier fechando o meio e o lado dele todo aberto. Então não pode. Final de campeonato não se pode errar. E não se pode ceder um milímetro ou um pedido do adversário. E jogar além dos seus limites, sabendo que vai ser prejudicado em algum momento pela arbitragem. Então nisso o Fluminense deu mole. Nesse vídeo aqui, rapaziada, é a análise dos jogadores. Eu vou dar nota para os jogadores do Fluminense que atuaram contra o Flamengo. Começando pelo goleiro Fábio. O Fábio fez uma grande defesa no chute do Pedro aos 30 minutos. Sofreu 2 gols, não evitou os gols do Flamengo. Não acho que ele teve culpa nos gols sofridos. As chances que chegaram no gol, ou a bola entrou, ou ele fez uma intervenção. Vou dar uma nota 6 para o goleiro Fábio. Vou dar uma nota 2 para o Samuel Xavier. Muito trabalho ali com o Cebolinha e com o Ayrton pelo seu lado. O gol do Ayrton foi nas costas dele, o segundo gol também. E para fechar o caixão, ele foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo, impedindo qualquer tipo de reação por parte do Fluminense. Aí o Fernando Diniz, como botou o lateral, botou o zagueiro, aí fez uma miscelânea nas substituições, recompôs a zaga, porque ele tinha tirado o David Braz para colocar o André de zagueiro, para colocar mais uma peça no meio de campo. Aí ele colocou o Vitor Mendes de zagueiro. Aí foi um horror depois da expulsão do Samuel Xavier. Avenida, pelo lado dele, nota 2 para ele. O Nino se virou da melhor forma que ele pôde fazer. Do setor defensivo ali, dos 4 zagueiros do Fluminense, o Nino foi o melhor. Nos confrontos diretos ali, no 1 contra 1 com os atacantes do Flamengo, bolas aéreas, o Nino fez uma boa atuação, não teve culpa, na minha opinião, nos gols sofridos pelo Fluminense. Então vou dar uma nota 6 aí pro Nino, pela sua atuação, porque também não é complicado, né, você carregar o David Braz nas costas, né? Falando do David Braz, ele que saiu aos 20 minutos para a entrada do Lima, aquela situação de puxar o André para a zaga, colocar mais uma peça no meio de campo, acaba sempre sobrando para o David Braz. É montagem de elenco. Você ter no seu elenco um jogador experiente, lento e de passe ruim, o David Braz ele não se encaixa no esquema tático do Fernando Diniz. Mas é elenco, ele não confia no Vitor Mendes, e os garotos da base são muito jovens para isso. E o Manuel tá machucado. Aí você tem que atuar com o David Braz, que não se encaixa no seu sistema. Por quê? É lento no passe. E o passe sempre provoca, a maioria das vezes, provoca ataque do time adversário. Em alguns lances aconteceram isso nessa partida aí. É lamentável. Mas é o que a gente tem para utilizar, e vai usar o David Braz lá no Peru contra o Sporting Cristal até o Manuel se recuperar. Agora aguenta coração. Nota 4 aí pro David Braz, nota 4 também pro Alexander, que tinha que se soltar mais, tem que ir pra linha de fundo, é garoto, é jovem, tem que explorar. O Ayrton Lucas aí. Também é garoto, explorou o lado esquerdo dele, o lateral tem que se soltar, tem que ir pra linha de fundo. Não dá pra você jogar uma final de campeonato em que os laterais ficam recolhidos, como foi no caso do Samuel Xavier e no caso do Alexander. E ele tem personalidade para isso, mas não apareceu pro jogo, somente se limitou ao setor defensivo.
Nota 4 para o Alexander, nota 7 para o André, que é o faz tudo, joga de volante, rouba a bola, arma jogo, dá bom passe, gira, toca, vira zagueiro quando é necessário, é o faz tudo do time, é o principal jogador, nota 7 para o André. Nota 6 para o Martinelli, que não fez um jogo tão ruim assim, né? Na minha opinião, fez até um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, em que o André e o Ganso tomaram conta do meio de campo e começou a pressionar o Flamengo. Quando o Flamengo saiu naquela empurrada do ataque do Flamengo, em que o Flamengo não conseguia sair, pressionado nas suas linhas finais. Quando o Fluminense saiu dessa emboscada do Flamengo, o Fluminense começou a jogar, começou a trocar passe, aí o Martinelli cresceu. Teve chute de fora da área, teve oportunidade dele, participou das jogadas ofensivas. Aí no segundo tempo aconteceu o furdunço, gol do Flamengo, expulsão, trocas equivocadas. Aí o Martinelli acabou saindo machucado com problema muscular, que preocupa a torcida do Fluminense para o jogo no meio da semana. É um desfalque sério, na minha opinião. Saiu aos 36 minutos com problema muscular para a entrada do Felipe Melo. O Ganso, é a mesma coisa que o Martinelli, fez um bom primeiro tempo. Quando o Fluminense jogou bem, o Ganso estava bem. Quando o Fluminense estava mandando no jogo, o Ganso era o principal jogador no meio de campo, tocando, organizando, criando jogadas ofensivas. Aí no segundo tempo ele também caiu o rendimento junto com os outros jogadores. E foi trocado aos 29 minutos para a entrada do Guga. Eu até agora não entendi para que o Guga entrou. Lateral direito entrou no lugar do Ganso. Então foi isso, vou dar nota 6 para o Ganso, dei nota 6 também para o Martinelli. E nota 6 quem vai receber é o Arias. O Arias teve um problema de chegar na sexta-feira, na véspera do jogo final, né? Cansaço físico, porque não é mole, teve 2 amistosos com a seleção colombiana, mas mesmo assim o Arias teve a sua entrega, teve a sua correria, perdeu um gol aos 10 minutos, que poderia matar o jogo ali, 10 minutos de jogo, ele recebeu uma bola, ele e o Santos, ele chutou em cima do goleiro. E depois teve todas as dificuldades com a queda do meio de campo, o crescimento do Flamengo no segundo tempo, os gols sofridos, as trocas e a confusão que acabou gerando uma diminuição da força ofensiva do Fluminense. E o Arias foi a reboque disso. Então vou dar uma nota 6 aí pro John Arias. É preocupante, hein, a parte física do John Arias, principalmente no segundo tempo. Vai precisar de um descanso e eu não sei se ele vai ter tempo para isso, porque no meio da semana também tem jogo na Libertadores, que é muito mais importante que uma final de estadual, na minha opinião. O Keno foi mal, né? O Keno fez um primeiro tempo muito abaixo, tanto que no intervalo ele acabou saindo para a entrada do Pirani no meio de campo do Fluminense. Aí saiu do sistema 4-3-3 para o sistema 4-4-2. Mais uma vez o Keno não entra bem aberto ali pelo lado esquerdo, tem que ser revisto isso aí. Joga um jogo bem, o outro não joga tão bem assim, é complicado. Tem que ter uma normalidade nisso aí, né? Umas atuações boas na maioria dos jogos. Nota 4 pro Keno, nota 5 pro Cano, a bola não chegou, e teve 2 oportunidades no primeiro tempo, em que ele recebeu a bola de frente pro gol, até perdeu essas oportunidades, porque estava até impedido, né, nessas 2 chances. Depois não teve mais, a bola não chega, irmão. Aí o jogo, principalmente no segundo tempo, a bola acabou não chegando. E o Cano, ele precisa que essa bola chegue em condições dele concluir. Aí ele conclui de perna direita, perna esquerda, a bola, do jeito que a bola vier. Mas participou, correu, se sacrificou pelo time, mas não deu para ele hoje nota 5. Agora vamos falar da rapaziada que entrou no segundo tempo, principalmente o Pirani, que entrou até bem, usando aquele corredor ali, o lado esquerdo, a linha de fundo que o Keno se utilizava por ali. Mas acabou saindo aos 29 minutos para a entrada do Vitor Mendes, depois daquela confusão, expulsão do Samuel Xavier, aí ele repôs o zagueiro para jogar ali ao lado do Nino, aí trouxe de novo o André para o meio de campo, uma bagunça danada, aí acabou sobrando para o Pirani, que tinha até entrado bem no jogo. Então vou dar uma nota 5 aí pro Pirani, vou dar uma nota 4 pro Lima, que entrou no lugar do David Braz aos 20 minutos e não apareceu pro jogo. É uma contratação, o Lima é uma contratação até interessante, é um jogador útil, mas ele não é nada de excepcional. Ele não entra para mudar o jogo, para trazer a vitória. É um jogador, aquele jogador nota 6. Até agora se mostrou um jogador nota 6, mas hoje ele foi nota 4. Vitor Mendes entrou para repor a zaga, saiu o Pirani aos 29 minutos, o Vitor Mendes chegou ali só para segurar, para o Fluminense não tomar mais um gol. E o Guga também, até agora eu não entendi porque o Guga foi fazer dentro de campo aos 29 minutos do segundo tempo no lugar do Ganso. A necessidade para repor o lateral que foi expulso, mas outro jogador não poderia fazer essa função?
Aí o Guga foi lá para jogar na lateral direita porque o Samuel Xavier saiu. Cara, nota 4 pro Guga, nota 4 pro Vitor Mendes e pro Lima também. Felipe Melo não vou dar nota, ele entrou aos 36 minutos no lugar do Martinelli, que saiu com um problema muscular. E já o Fernando Diniz eu vou dar uma nota 3. Por que eu vou dar uma nota baixa pro Fernando Diniz? Não colocando a culpa nele na derrota do Fluminense. Eu acho que teve toda uma participação, principalmente a arbitragem também, na não expulsão do Léo Pereira e na atuação ruim de alguns jogadores. Acho que aquele problema na lateral era de se esperar. Por que a nota baixa do Fernando Diniz? Era de se esperar que o Flamengo se utilizasse ali do lado direito do Fluminense, nas costas do Samuel Xavier, que saiu um pouquinho mais, até que não saiu tanto nesse jogo. Então por isso que eu acho que a atuação do Samuel foi tão desastrosa. Ele sabia que ia ser Cebolinha e Ayrton Lucas fuçando toda hora ali a linha de fundo, e ele não encontrou uma alternativa para evitar que isso acontecesse. Acho que ele não soube administrar bem o gol que sofreu, né? Ele trouxe, depois que o Flamengo fez o primeiro gol, ele botou o André na zaga, fez aquela substituição que ele costuma fazer todo jogo, depois repôs um zagueiro, depois colocou mais um lateral, mais gente no meio de campo. Eu acho que as trocas não foram bem sucedidas do Fernando Diniz, e a administração desse problema levou também, foi um dos motivos para a derrota do Fluminense. Espero que ele tenha sabedoria no jogo da volta para sair dessa forma que o Flamengo encara o Fluminense, de pressão, de pressão na saída de bola do Fluminense. Eu acho que ele precisa encontrar uma alternativa para isso para o segundo jogo e matar o jogo, né? E fazer que o Fluminense tenha uma atuação melhor durante o primeiro tempo e também no segundo tempo, e sair vitorioso e com título, que até agora ele não conquistou na carreira. É a chance que ele tem, que é bem possível que ele consiga, mas ele vai ter que fazer diferente do que aconteceu nesse segundo tempo. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, pedindo um like de vocês, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Flui!